Eu tava passeando por uns vídeos esses dias. Eu adoro consumir esse material dos vídeos, conhecimento do YouTube. E aí eu me deparei com um comentário de uma pessoa que dizia assim: ah, eu já fiz de tudo e nunca dá certo, eu já tentei várias coisas, já fiz cursos, já empreendi, já contactei pessoas, enfim, a pessoa fez um textão, sabe aqueles textões, sabe aqueles textões assim de comentário, que acho que na verdade a pessoa tá querendo desabafar, né? E aí ela tava falando sobre todas as dificuldades, porque o vídeo trazia um aspecto assim positivo sobre acreditar, sobre fazer diferente. E aí a pessoa dizia assim: ah, mas eu já tentei de várias coisas e tal, e descreveu, fez uau, um textão. E assim, eu me compadeci da situação da pessoa, porque realmente, assim, do jeito que ela colocou, eu até me identifiquei de alguma forma, porque eu também já estive nesse lugar, de ficar assim, sempre questionando, porque, poxa, tudo que eu preciso fazer para dar resultado, eu tento e tal, e às vezes o resultado não vem, ou não vem de imediato, que acho que, não sei, né, há quanto tempo a pessoa estava passando por essa situação. Mas enfim, na hora que ele colocou isso, ou melhor, na hora que eu li sobre isso, aí eu fiquei assim pensando, poxa, eu consegui identificar, até pelo hábito, né, de um olhar diferenciado, um olhar terapêutico. E aí eu pensei assim, poxa, se essa pessoa fizesse uma constelação familiar, ela entenderia algum tipo de bloqueio que possivelmente estava acontecendo, a repetição de padrão familiar, e seria bem interessante, talvez fosse algo que ela ainda não fez, que ela poderia ter colocado assim na lista. Ok, já fiz muito, mas tá faltando isso. Porque quando uma pessoa diz assim, ah, já fiz tudo, fez nada, fez tudo nada. Ou então tá fazendo demais. Mas assim, alguma coisa aí tá. Tem uma discrepância, assim, porque se você realmente fizesse o que precisava ser feito, já teria resultados, não é mesmo? Enfim, aí eu decidi fazer um comentário no comentário dele, perguntando: então, querido, você já pensou em fazer uma constelação familiar? E aí ele me respondeu: eu não quero saber de negócio de família, não quero saber desse negócio não, porque eu já tentei tanta coisa, enfim, né? Então, aí eu compreendi que é uma pessoa que tem uma dificuldade com a família dela, possivelmente a família de origem, e ao invés dele entender minha dica de como eu poderia auxiliar, ou ele poderia de repente buscar uma técnica como essa em outra cidade ou de alguém que ele conhecesse, foi só uma porta que eu quis abrir e ele me deu essa atacada porque ele disse que não gosta desse negócio de família. Ah, eu quero saber de família. E aí eu fiquei assim pensando, sabe? Porque quando eu penso em constelação familiar, geralmente eu penso em constelação. Eu nem penso no familiar, eu penso em constelação. Mas para ele o que piscou foi a palavra familiar, então ele já bloqueou, não quis saber nem o que era. Possivelmente uma pessoa que não sabia do que era, do que se tratava. E aí ele disse, não quero saber e tal. E eu disse, poxa, eu acho tão bonito o nome constelação familiar, porque se esse meu lado mais místico ou astrológico, eu gosto do constelação, porque me dá aquela ideia de várias estrelas e uma conectada na outra. Tem até uma música do Marcelo Genesi, bem interessante, sobre um show de estrelas, acho que o nome é Show de Estrelas, é esse, Show de Estrelas, que ele fala que nós somos estrelas brilhando na Terra, né? Alguma coisa assim, somos estrelas brilhando na Terra, alguma coisa assim. Me identifico com esse termo, mas assim, como é o preconceito, né? A pessoa já tirou a possibilidade, pelo menos até de saber do que se trata só por causa do termo. E aí eu pensei assim como ele, outras pessoas também podem ter uma ideia mal formada ou distorcida do que seria, né? E para que serviria a constelação familiar, porque há quem pense que lida apenas com família, né? Só família. Então ela vai dizer assim, não, eu tô com um problema no meu trabalho. Eu tô com um problema, sei lá, nas minhas relações afetivas e não tem nada a ver com família, então a constelação pode não servir para mim. Engano. É simplesmente um engano. E aí eu vou te explicar por que é o engano.
Porque na verdade, constelação familiar é porque tudo começa com a família de origem, nossos pais, nossos antepassados. Se tudo está registrado na nossa história, nesse campo epigenético, nesse campo sistêmico, familiar, de lá estão as raízes dos problemas e das soluções. É um assunto um tanto complexo, mas assim como esse rapaz teve essa distorção, eu imagino que outras pessoas também podem ter essa dúvida, achando que só porque tendo o nome familiar, o assunto está diretamente ou deveria estar diretamente relacionado à família e não necessariamente. Se você tem um problema de relacionamento afetivo, a questão está na visão que você teve sobre os seus pais. Se você não teve, na sua história, eles tiveram problemas, separaram, ou você não teve a oportunidade de conhecê-los. Situações, fragmentos que têm a ver com a nossa história, ou às vezes não tão diretos. Os pais da gente também passaram por algumas situações e uns foram aprendendo com os outros e foram repetindo padrões, no qual chega na pessoa que busca e que sente que precisa dessa ajuda. Vou mostrar aqui meu colar, que eu achei tão bonito, ficou massa, né? Tô fazendo esse formato assim de bate-papo pra ficar mais descontraído, porque na verdade eu me identifico com esses vídeos assim informais. Esse papo eu acredito que faz com que a gente entenda que é um constante aprendizado, não é porque eu estou hoje terapeuta, eu sei de tudo. Nada, tem tanta coisa ainda para se aprender. E da mesma forma, eu posso aprender com um comentário de vocês. Estamos aqui para isso, né? Cada um na sua caminhada e um aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Outras situações assim que é muito corriqueiras, que tem a ver com a relação que a gente tem com outras pessoas ou com situações, e algo que é muito comum, por exemplo, a relação com o dinheiro. Eu atendo clientes que têm muitas crenças que são arraigadas, bem limitantes mesmo, e às vezes a própria pessoa nem sabe, nem se dá conta, porque nasceu num ambiente onde ouviu certas coisas e cresce e vai para a vida adulta com algumas dificuldades, com medos de ter dinheiro, medo de escassez, medo de como lidar, medo de responsabilidades. E se for investigar assim bem a fundo, e às vezes não precisa ir não tão fundo assim, é um convite que eu te faço agora: observar essas crenças que você ouviu, aprendeu a lidar como se fosse verdade. Pense aí nas coisas que você ouviu, por exemplo, dos seus pais, dos seus avós, de pessoas que te criaram. Frases prontas, ditados populares, expressões feitas. E a gente pensa que são coisas que a gente ouve só quando é criança. E não é. A gente pode ouvir e pode deixar de ouvir a partir de algum momento, porém é um mecanismo que fica ali. Além da gente enxergar o comportamento da família, de pessoas próximas, tem o que a gente ouve que fica realmente impregnado. O dinheiro não nasce em árvore. O Segredos da Mente Milionária, ele fala que, como assim dinheiro não nasce de árvore? É papel, é celulose, é árvore. Plante sua árvore de dinheiro em casa. Eu já vi uma movimento, não sei se foi no Reels, os videozinhos assim da internet, que tem a pessoa utilizando a árvore, é a árvore da felicidade, que são pedrinhas, ou então fazendo rituais, pequenos rituais, utilizando de árvore e moedas ou cédulas embaixo, e a ligação da árvore e o dinheiro, e o papel, né, a moeda. A viagem que eu fiz aqui é isso, é um bate-papo, é isso. Eu também divago nas conversas assim, corriqueiras. Tem outras que é bem pertinentes, assim, sabe, de tocar aqui nesse ponto, porque pode ser até que você se identifique. E claro, deixa aqui também nos comentários pra gente compartilhar, trocar disso. Eu sempre respondo os comentários. Ainda não são muitos, meu canal tá crescendo, mas quem sabe se com a sua interação, né, essa mensagem também pode chegar e ajudar outras pessoas para que possam refletir também aquela ideia de
ser boazinha, dizer assim, você tem que ser boazinha para as pessoas gostarem de você. É até uma espécie de chantagem emocional, que quando criança é bem fofinho, bem legal, seja educado, seja divertido, seja alegre, todo mundo vai gostar de você. E aí fica incutindo isso na cabeça da criança, e aí, não que não seja assim, né? Todo mundo gosta de gente educada, né? A maioria das pessoas gostam de pessoas gentis. Mas assim, às vezes a pessoa fica com esse condicionamento que ela não consegue ser diferente disso. E acaba ultrapassando os limites de ser agradável demais, de ser bonzinho demais com os outros, e esqueceram de dizer para ela que ela também precisa ser boazinha para ela, dela se colocar nesse lugar também de importância, que é bacana ser legal com os outros, mas é importante se priorizar em primeiro lugar, né? Fica redundante? Mas assim, como é que você vai ser legal para os outros, bom para os outros, atendendo a necessidade dos outros e esquecendo de você mesmo? Que aí vira barganha o tempo todo. Eu faço por você, você faz por mim, e ninguém vira uma independente emocional. Como assim? Sempre tem que ficar dependendo dos outros para fazer as próprias coisas, entendeu? Tem uma conta assim que não bate. Eu tô falando de crenças assim porque elas ficam muito enraigadas, e quando a gente vai para as constelações, a gente percebe que são falas e que são repetições de padrões que vieram dos nossos ancestrais, e que não é uma falta de respeito, na linguagem assim bem popular, não é uma falta de respeito de você não fazer igual, mas assim, você reconhecer, agradecer e seguir em frente, e seguir a sua vida, e honrar, agradecer e entender que cada pessoa tem sua escolha, cada pessoa tem a sua história, e você também precisa ter a sua. Porque se você ficar muito ocupado, travado, repetindo só um padrão de alguém que você conviveu, ou às vezes até que nem conheceu, porque é tudo tão muito das entranhas, sabe? É tudo tão das entranhas e do inconsciente familiar, que a própria pessoa nem se dá conta. Esse rapaz, por exemplo, imagina fazer tanto curso, técnicas, várias coisas, com a vida financeira totalmente travada, a vida profissional precisando de ajuda, gritando socorro, pela fala dele, né, pelo comentário do que ele descreveu, do desabafo que ele descreveu. De repente ele só está repetindo um padrão familiar que, enquanto ele não enxerga, fica difícil de fazer diferente, porque isso é que é importante. Inclusive, dentro de um processo terapêutico, tem gente que diz assim, nossa, eu descobri isso, eu descobri essa repetição, eu não sabia que eu estava agindo igual ao meu avô. Olha, eu tô a cópia da minha bisavó aqui, tá fazendo tudo igualzinho. Caramba, critiquei tanto os meus pais e tô seguindo no mesmo caminho, tô aqui de novo nesse negócio aqui, igualzinho. E eu faço o quê, né? Sempre tem essa pergunta. E agora, eu faço o que com isso? É simplesmente enxergar, simplesmente observar. Poxa, ó, tô agindo igualzinho a esse parente, né? Essa pessoa aqui. Só o fato de ficar atento a isso já é o grande passo, já é o mais importante, porque essa é a ideia, é fazer com que se enxergue a situação. Porque enquanto ela está no automático pessoal, no automático familiar, não dá para fazer nada, não dá para mudar. A gente só muda quando a gente entende. Eu dou muito exemplo de médico, por exemplo. Você só busca ajuda médica na hora que você, além de sentir o sintoma, você reconhece que precisa de ajuda. Opa, pera ainda, eu tô precisando aqui de resolver minha saúde, porque, sei lá, tô me sentindo isso e tal. Eu preciso sentir, reconhecer e buscar ajuda. Do contrário, não sei se vocês sabem, mas tem um problema, né? Acho que é uma doença de pessoas que não sentem dor. É capaz de quebrar um osso, ela quebra o fêmur e ela não sente. Ela não percebe. Imagina como é que vai buscar uma ajuda, como é que vai procurar um médico, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença. Mas assim, sentir a dor, seja ela física, seja ela emocional, é para ser um sinal para buscar ajuda. Mas às vezes a pessoa tá sentindo e não faz nada. Tá sentindo e assim, vai passar. Como assim? Milagre? Milagre, vai passar.
Então, assim, quando você percebe que existe um padrão repetitivo, inclusive aqui vai responder até alguma pergunta que talvez você se faça. Quando é que eu devo procurar uma constelação? Eu diria o seguinte: quando você percebe que existe um padrão repetitivo no seu comportamento, nas suas situações, do tipo, toda vez que eu tô entrando num relacionamento, acontece um problema. Sou traído, eu perco o interesse, ou deixa eu ver o que mais. A pessoa vai embora, sei lá, alguma coisa acontece. E aí você percebe que é uma repetição. Plim, acende aí a luzinha, vai buscar ajuda. Outra coisa, eu acho que exemplos, né, faz com que você entenda. Acho que é a minha forma de me expressar é dando exemplos, né? Eu gosto de metáforas também. Metáforas e exemplos. Outra situação. Entro no emprego e tá bem legal. E aí quando eu começo a gostar, quando eu começo a interagir com o trabalho, eu sou demitido, ou a empresa fale, ou eu sou, como é que fala, migrado, não é? Transferido para um outro lugar, ou sei lá, alguém passa a perna, enfim. Quando você começa a observar uma repetição de um padrão que pode ser seu ou que você já viu na sua família, eu vou usar o exemplo desse rapaz porque foi esse rapaz que me inspirou, nem sei como é o nome dele. Ele diz: eu já fiz tudo e não dá certo. A família dele pode ter alguém que também é assim, ou pode ser do sistema familiar dele, que as pessoas não têm sucesso. E aí, inconscientemente, ele se sente até culpado por conseguir. Ele pode se sentir. Tô dizendo que é o caso, mas é por isso que precisa investigar. Pode ser que ele se sinta assim, inconscientemente culpado, e então elimina todas as oportunidades de dar certo. Uma das leis da constelação familiar que o Bert Hellinger criou, né, e trouxe algumas leis sistêmicas, e uma delas é a lei do pertencimento. Todo mundo quer pertencer. Desde a adolescência a gente quer pertencer no sentido de buscar a nossa tribo, não é isso, não é mesmo? Quem nunca? E às vezes até adulta a gente quer estar andando com pessoas que falem a nossa língua. Isso é um senso de pertencimento que a gente busca mesmo fora dos nossos graus de parentesco. Às vezes a pessoa tende a querer fazer diferente, mas ela não tem muita força porque não só ela, mas a própria família puxa para que seja igualzinho. Tem um exemplo que me deram uma vez, não lembro onde foi que eu vi isso, mas eu achei bem bacana, que é do caranguejo. Não sei se vocês já viram, que é praieiro, deve saber o que é que acontece, né? Mas eu vou explicar. Quando você coloca os caranguejos dentro de um recipiente, um balde e tal, eles não conseguem sair, porque um fica puxando o outro, né? Tá todo mundo tentando se salvar, e nessa tentativa de se salvar, acaba puxando a perna do outro, vai puxando o outro e ninguém sai. Agora, se você coloca um caranguejo sozinho, ele consegue sair. Então, tem essas coisas. Se você não criar a sua individuação, como diz Jung, quando você não criar, enquanto você não souber separar de que o fato de você pertencer não significa você ser igual. Você sempre vai ter características que estão nos seus genes, no seu DNA. Porém, você se autoriza a fazer diferente porque esse senso de pertencimento, ele acaba sendo uma prisão no sentido de achar que se eu não for igual, eu não vou pertencer. O que não é verdade. O fato de você ser diferente dos demais, das pessoas que você conviveu, que você cresceu junto, ou que você, né, ainda está junto, participando junto. E às vezes isso acontece, a pessoa se muda até de país, mas ela precisa se resolver nesse sentido, porque ela acha que fazer diferente dos familiares é não pertencer. E não, é você agradecer, reconhecer e saber que tudo é uma escolha de cada um. Se ela quiser fazer um caminho diferente, ela pode pedir as bênçãos dos pais, dos ancestrais dela, tomar força deles e de posse
dessa força que veio de quem nos deu a vida, a gente assim se fortalece e cria nossos caminhos e percorre os nossos caminhos abençoados, agradecidos e firmes na nossa estrada, firmes na nossa caminhada, porque as coisas foram do jeito que tiveram que ser. E ao invés da gente se enganchar, não é assim, só se enganchar, mas ao invés da gente se manter ou ficar emaranhado com a história dos nossos antepassados, a gente pode agradecer pelo sacrifício, esforço, decisões, reconhecer a história de cada um deles, reconhecer de uma forma a agradecer, porque nos deram a chance de seguir adiante, de crescer, de ter saúde, de viver, porque se eu tô aqui, se você tá aqui, é porque alguém cuidou da gente. Mesmo que você que esteja assistindo esse vídeo não foi criado pelos seus pais, se você tá vivo, se você tá aí com saúde, se você, mesmo que não esteja com a saúde tão em dias, mas se você tá assistindo esse vídeo, se você tá aí, se você sobreviveu até aqui, alguém cuidou de você. E é em honra e em nome das pessoas que cuidaram da sua vida, que te possibilitaram ser nutridos, é que você, em forma de agradecimento, sim, pode crescer, pode ser alguém na vida, você pode ser feliz. E isso é uma decisão de cada um. Isso é maturidade emocional. Então, se existe algum bloqueio, se existe alguma dificuldade, se existe algo que te impede de você se realizar, a minha sugestão é investigue onde você pode estar repetindo algum padrão, ou você está se alinhando, ou se emaranhando, ou entende? Se permita enxergar de onde vem esse fio, essa corda que te amarra e libere e solte. E agradeça por você ter chegado até aqui, porém se abra para os novos caminhos, porque a gente está aqui para experienciar, para crescer, para viver, mas também para ser feliz. Essa é a forma que a gente tem de honrar a nossa vida, sendo feliz e agradecendo pela saúde e pelas infinitas possibilidades e oportunidades que a gente tem, até a hora que a caixinha fecha. Então, vivamos tudo que a gente tem para viver com suavidade, com leveza, com discernimento e, se possível, com autoconhecimento, que essa é a chave. Essa é a chave, gente, não tem outra, essa é a chave. É isso, muito grata por você ter me assistido até aqui. Se você se conecta com minha energia, com o conteúdo daqui do canal, convido para você vir chegando e ir ficando aqui na minha cadeira de barras de axis. Eu atendia no presencial com essa cadeirinha aqui, mas estou retomando já aqui no presencial. Para você que mora distante ou você que precisa de um atendimento mais prático, mais cômodo, mais rápido, sim, podemos fazê-lo aqui pela internet. Inclusive constelação, que eu faço com representantes e também atendo individual com bonecos na água. É isso, gente. Forte abraço. Grata pela sua presença e pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.